Olá pessoal, aqui é o Fábio da Boston Treinamentos e neste vídeo vamos aprender a habilitar e desabilitar triggers e verificar o status e a existência dos triggers dentro do seu sistema. Bom, eventualmente o administrador do sistema, que deve ser você, pode desabilitar temporariamente um trigger se tiver alguma necessidade. Por exemplo, preciso fazer alguns testes no banco de dados, preciso verificar problemas que estão ocorrendo no banco de dados e para isso eu preciso desabilitar temporariamente um trigger. Para isso eu vou utilizar o comando altertable, tá? Um comando ddl altertable. A sintaxe é a seguinte: altertable, nome da tabela, tranquilo, e depois enable ou disable trigger e na frente o nome do trigger que você quer habilitar ou desabilitar, tá? Esse símbolo aqui, que é o símbolo do pipe, nesse contexto significa ou. Então, ou você vai digitar a palavra enable ou você vai digitar disable, depende do que você quer fazer, habilitar ou desabilitar um trigger, ok? Vamos ver um exemplo. Vou desabilitar um trigger que eu criei no último vídeo, o trigger after. Eu dei esse nome para o trigger after. Então, vou desabilitá-lo utilizando esse comando, altertable. Esse trigger está na tabela editoras, então eu especifico o nome da tabela. Depois a instrução disable trigger, não pode esquecer de colocar a palavra trigger aqui na frente, e o nome do trigger. Tá? Vamos desabilitá-lo lá no nosso banco de dados. Cadê o SQL? Está aqui. Então, beleza. Já estou com o banco de dados DB Biblioteca selecionado. Vou executar. Comando concluído com êxito. Esse trigger, o trigger after, foi desabilitado. Então, agora se eu tentar executar o trigger after, se eu tentar inserir dados na tabela editoras, por exemplo, esse trigger ele não vai ser disparado. Tá? Você deve lembrar do último vídeo que o nosso trigger after, tá? Ao inserirmos uma informação na tabela editoras, ele automaticamente insere também valores nas tabelas de autores e de livros. Agora, não mais, ele está desabilitado. Mas ele não foi excluído, ele continua fazendo parte aqui do meu banco de dados. Tá? Se eu o reabilitá-lo, ele volta a funcionar. Beleza? Bom, já que ele faz parte do banco de dados, como é que eu posso verificar a existência de triggers dentro do banco de dados? Então, eu tenho duas técnicas para fazer isso. Eu posso verificar a existência de triggers numa tabela específica, e para isso existe um Storage Procedure já pronto dentro do seu banco de dados no SQL Server, que é o SP_help trigger. Então, esse Storage Procedure ele é utilizado para trazer informações sobre os triggers que existem em uma tabela. No caso, se eu quero saber se o trigger existe ou não, eu dou um exec sp_help trigger, passo a variável @tabname igual e o nome da tabela. Como no exemplo, exec sp_help trigger @tabname igual tbl editora. Significa, eu quero informações sobre os triggers na tabela cujo nome é tabela de editoras. Tá? Vou executar esse cidadão aqui lá no banco de dados. Então vamos lá. Cadê? Está aqui. Então deixa eu comentar esse cidadão. E agora executar esse help trigger. Então, executei. Ele trouxe para mim aqui embaixo trigger name, trigger after. Então, o trigger after continua existindo. Ele foi desabilitado, mas continua existindo. Legal? E aqui tem algumas informações sobre ele. Quem é o proprietário do trigger, né? Que é o DBO. Aí ele diz isUpdate, quer dizer, um trigger que trabalha com o evento update. 0 significa falso, 1 significa verdadeiro. Então não, está 0. Não é trigger update. IsDelete, 0, também não é delete. IsInsert, 1. Então ele está dizendo que esse trigger after ele é disparado com a operação insert, quando eu tento inserir dados no banco de dados. IsAfter, sim. Instead of, não, 0. E o esquema do trigger. Tá? É bem legal esse comando, que além de te mostrar o trigger que existe no seu banco de dados, ele também diz qual tipo do trigger, se ele é after ou instead of, e quais eventos disparam esse trigger. É muito bom para você procurar problemas no banco de dados, por exemplo, um trigger que está disparando no evento, mas não está disparando no outro, entre essas coisas. Ok? Muito bom. Bom, e se eu quisesse verificar a existência de triggers no banco de dados todo? Então, nesse caso,
eu utilizaria esse comando aqui. Eu dou um select, tudo, from objeto interno do banco de dados, sys.triggers, where is underline disabled igual 0. Isso aqui vai trazer todos os triggers que eu tenho no banco de dados que estejam desabilitados, se eu colocar o 0. Ou se eu colocar o 1, ele traz os triggers que estão habilitados. Tá? E você, obviamente, pode fazer uma combinação utilizando um operador lógico AND para ele trazer os desabilitados e também os habilitados. Por exemplo, where is disabled igual a 0, and is disabled igual a 1. Ok? Então, vamos lá para o banco de dados para testar esse código. Vamos copiar, comentar esse aqui. E agora a gente vai trabalhar com esse código. Então, vou executar. E claro que deu erro porque eu não troquei o nome do banco de dados, né? Muito bom, eu vou usar o DB biblioteca. Veja que isso aqui traz dados do banco de dados em específico, não do seu SQL como um todo, né? Não do SQL Server inteiro. Beleza, agora vai. Beleza, ele trouxe para mim aqui o trigger instead of. Aí ele está mostrando para mim que existe um trigger dentro do meu banco de dados e traz um monte de informações dele. Tá? Se é disabled, se é instead of, se não é para replicação, data de modificação, data de criação, etc, etc. Se eu trocar o 0 para 1 e executar de novo, ele traz o trigger after. Tá? Is disabled igual a 1, sim, está desabilitado. Tá? Se fosse 0, is disabled igual a 0, não, não está desabilitado. Beleza? Então é isso. Bom, a gente pode também incrementar um pouquinho aqui o código, fazendo end is underline disabled igual a 0. Aí ao executar, aliás, aqui é or, né? Não é end. Or is disabled, aí ele traz os dois pra gente, né? End não pode ser status 1 e status 0 ao mesmo tempo. Então tem que ser or. Ou ele está com status 1 desabilitado ou com status 0 desabilitado. Ele trouxe os dois para mim. O trigger after e o test trigger instead of. Tá? Um está com is disabled igual a 1 e outro com is disabled igual a 0. Um está como instead of e outro não. O que não está como instead of, obviamente, é um trigger after. Beleza? Então é isso aí. Vemos um pouquinho sobre a existência dos triggers. Vamos verificar se o trigger existe, se ele está habilitado ou desabilitado, que tipo de trigger é e também como habilitar e desabilitar triggers. Tá? Aliás, vou habilitar de volta o meu trigger aqui em cima. Alter Table, TBL Editoras. Aqui em vez de disabled, eu coloco enabled. Tá? Descomento e executo o código. Pum, reabilitei o trigger. Ok? Agora está habilitado. Percebe que aqui embaixo os dois agora aparecem is disabled 0 e 0, significa não estão desabilitados. Tá? Is disabled 0 significa falso, não estão desabilitados, estão habilitados ambos os triggers. Então é isso aí, pessoal. Espero que você tenha gostado desse videozinho sobre habilitar e desabilitar triggers e verificar seu status. Tá? No próximo vídeo aprenderemos como alterar e como excluir triggers que você já tem no seu banco de dados. Enquanto isso, aproveite para se inscrever aqui no canal da Boston Treinamentos, tá? E também para visitar o nosso website www.bostontreinamentos.com.br. Obrigado